Quem aqui tem alguma dificuldade financeira? Levanta a mão. Dificuldade financeira. Muitos. Ok. Você sabe qual é o problema da dificuldade financeira? É que ela não tem um valor. Tem gente que já está faturando muito, mas continua em dificuldade. E tem gente que está em dificuldade porque fatura pouco. Ou seja, não é uma questão de valor. Pode ser uma questão de administração sua, ou pode ser uma questão de tamanho de projeto. Às vezes você até é um bom administrador, uma boa administradora, mas seu projeto é maior do que aquilo que entra. Ou às vezes, o projeto não é tão grande, mas mesmo assim você ainda não consegue produzir financeiramente o que precisa para se pagar. Para pagar o teu projeto, para pagar a tua vida, para pagar os seus custos. Só que dinheiro é algo altamente espiritual e muito citado na Bíblia. Por que ele é muito citado na Bíblia? Porque Deus sabe que a gente vai ter que lidar com isso todo dia. Qual é o dia da tua vida que você não lida com dinheiro? Seja pouco ou muito. Quem é pobre, lida com dinheiro todo dia. Quem é rico também lida. Ou seja, o dinheiro está na vida de todo mundo. Do crente, do não crente, do preto, do branco, do rico e do pobre. Tem que lidar com dinheiro. Então, existem coisas que não nos ensinaram. E como nós temos a sabedoria milenar, que é a Bíblia, para nos ensinar o certo, o caminho certo, porque o que é a Bíblia na nossa vida? É um manual de instrução do ser humano. É você saber qual é o certo para o ser humano. No mundo de confusão que a gente vive, no mundo em que todo mundo quer ser dono da verdade, realmente tem a verdade. É a palavra de Deus. Não sou eu, nem você, nem o outro, nem aquele outro, né? É a verdade. Nós somos apenas os mensageiros. Então, para tudo que a gente quer saber se é verdade ou não, ou se vai dar certo ou não na nossa vida, a gente tem que correr para aqui, ó, porque está escrito. E muita gente se enrola financeiramente, por exemplo, porque não tem domínio das suas próprias emoções. Eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, aconselho que você leia, onde eu falo sobre a importância de ter saúde emocional para ter paz financeira. Tem muita gente que se enrola porque vê uma coisa que não pode comprar, não tem domínio do impulso, e mesmo sabendo das contas que tem que pagar semana que vem, ela prefere o prazer de comprar alguma coisa no shopping. Já que a gente já estava no shopping, não vamos perder a viagem. E aí se enrolava mais. Então, tem gente que não sabe administrar, tem gente que não tem controle emocional, tem gente que não sabe multiplicar ou faturar. Cada um tem seu problema com dinheiro, sua dificuldade com dinheiro, sim ou não? Sim. E quem descobre o caminho é quem realmente começa a prosperar, inclusive financeiramente. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, é ter tudo o que você precisa. Se você precisa de uma família, você vai ter. Se você precisa de paz interior, eu declaro, você vai ter. Se você precisa de amigos verdadeiros para tornar a sua vida mais leve, eu declaro, você terá. Porque prosperidade é isso, é ter tudo que você precisa. Para quê, Tiago? Para cumprir o teu propósito na terra. Então, quando eu paro para analisar o que está escrito sobre da onde vêm os bens, as riquezas, de acordo com a sabedoria milenar, existem alguns caminhos e um eu vou te ensinar hoje. Quem gostaria de, a partir de hoje, começar a prosperar muito mais na área financeira? Vou perguntar algo melhor ainda. Quem gostaria de terminar 2025 como o melhor ano da tua vida até hoje na área financeira? Que bom. Eu tenho fé para isso. Por que eu tenho fé? Porque nós vamos nos apegar no que está dando certo há milênios e não no que a gente acha. Se fosse só no que eu acho, só num conselho financeiro, não sei se ia dar certo, não sei se você tem uma capacidade de multiplicação. Mas se for pelo que está escrito, a palavra de Deus não volta vazia, diz a Bíblia. É por isso que às segundas-feiras nós nos reunimos aqui, para a gente sempre estar discutindo assuntos, à luz do que dá certo, de como a gente vai melhorar emocionalmente, na família, no casamento, na criação dos nossos filhos, nas finanças, nos sentimentos,
no controle de pensamentos, como a gente vai melhorar como pessoa, como a gente vai poder nos aperfeiçoar para chegar um dia de a gente não só resolver nossos problemas, a gente começar a resolver o problema para os outros. Ou você acha que Deus te chamou só para resolver o teu problema? Deus também te chamou para tocar essa geração, para transformar pessoas também. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios capítulo 8. Quem está em casa, abra a Bíblia também. Provérbios capítulo 8. Eu vou ler o versículo 12 só para você saber quem está escrevendo o capítulo 8 de Provérbios. Nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, o rei Salomão de Israel. Mas quem está escrevendo o capítulo 8, está em primeira pessoa, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então quem está escrevendo o capítulo 8? A sabedoria, está em primeira pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, moro na mesma casa que a prudência. O que é prudência? Calcular o impacto das suas decisões. Eu habito com a prudência e disponho, ou seja, se você vier me perguntar, eu disponho para você com conhecimento e conselhos. Geralmente uma pessoa que vai crescer em alguma área da vida, inclusive a financeira, ela pega muito conselho com a pessoa certa. É por isso que hoje em dia tem muita mentoria, muito curso, muita coisa, livro e tal. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que se você pegar informação com a pessoa certa, você acelera teu processo. Isso começou a ficar mais claro para as pessoas. E por isso que as pessoas estão atrás disso. Mentoria, o livro, vai sair o livro novo, vai o curso tal. As pessoas estão atrás do conhecimento e dos conselhos. Só que o melhor lugar para você buscar isso é a sabedoria, a própria sabedoria. E a Bíblia diz que ela está disponível. Agora vamos acompanhar comigo, versículo 17 em diante. Nós vamos ler do 17 ao 21. Diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Isso está na Bíblia. Isso não é um pensamento meu. Está na palavra. O problema é que por 2 ou 3 vezes a Bíblia deixa claro que não basta você buscar, você tem que amar a sabedoria. O que é amar? Quando você ama uma pessoa, você pensa nela todo dia? Sim ou não? Você quer falar com ela todo dia? Você protege essa pessoa. Quando você ama, amor é diário. Você não consegue amar uma pessoa, mas eu vou ficar um mês sem falar. Não é assim. Quando a Bíblia fala que você tem que amar a sabedoria, é que você não consegue ficar distante dela muito tempo. Você precisa estar em contato com ela o tempo todo. De alguma forma, você busca entender qual é o caminho que ela está seguindo. Você se adapta ao que ela é e faz, porque assim é o amor. Aí a Bíblia diz: eu amo os que me amam. Quem está falando isso? A sabedoria. Então presta atenção. Ao contrário de Deus, que ama a todos, a sabedoria não ama todo mundo. A sabedoria ama quem? A sabedoria ama quem? Só quem ama ela. A sabedoria é condicional. Deus é incondicional. Então, para a tua salvação eterna, você tem um amor incondicional de Deus. Para a sabedoria, tem condição. Aliás, a única coisa que é de graça na Bíblia é salvação. Todo o resto você tem que pagar um preço, e geralmente alto. Eu quero ter autoridade espiritual. O preço é alto, hein? É muita oração, muito jejum, santidade.
Não, quero ter sabedoria. O preço é alto, você vai ter que amá-la. E amar quer dizer que você vai ficar atrás dela o tempo todo. Que você vai pensar nela o tempo todo. Que você vai estudá-la o tempo todo. Que você vai descobrir onde encontrá-la o tempo todo. Em outras versões diz que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontram. Ou seja, você está tão desesperado por ela que você é capaz de acordar mais cedo para poder ler um livro, para poder orar a Deus pedindo sabedoria, para encontrar um caminho. De alguma forma você entender melhor as coisas. E a Bíblia diz que eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Ou seja, a sabedoria não se esconde. Repete comigo. A sabedoria não se esconde. Então por que as pessoas não estão encontrando? Porque elas não estão Estão nem aí. Eu estou aí para o vídeo do TikTok. Ela está aí para fofoca do blog de fofoca. Quem está separando, quem está não sei o quê, quem não sei o quê. As pessoas estão preocupadas com a vida dos outros. Se estivessem procurando a sabedoria, já teriam encontrado. Porque a Bíblia não mente. E ela diz, eu estou disponível para quem me procura. Eu estou disponível. Se me procurar, vai me achar. Mas como é que se procura alguma coisa? Às vezes você tem que colocar lanterna. Às vezes cai alguma coisa no chão, você tem que pegar a lanterna. Procurar aqui, ó, com cuidado. É atenção total quando você está procurando alguma coisa. Ainda mais algo que tem valor. Cai uma nota de valor, cai o seu anel, cai alguma coisa. Você já começa, é atenção total, porque você quer recuperar aquilo. Ou seja, procurar a sabedoria significa dar atenção total a esse assunto. Não é um assunto secundário na tua vida. É um assunto que deveria ser prioridade. Por quê? Porque riquezas e honra estão com ela. Tudo que um ser humano realmente está procurando na vida é riqueza e honra. Você pode falar qualquer coisa aí que está na sua cabeça que você quer, que de alguma forma vai encaixar dentro dessas duas palavras. Quero que minha família esteja bem. É honra. Ter a honra de ter o teu cônjuge, teus filhos ao redor da mesa. Eu quero que o reconhecimento pelo trabalho que eu faço, honra. Poxa, eu não queria ter preocupação com os boletos, eu queria poder comprar as coisas para minha família e ainda ter para doar para quem não tem. Riqueza. Então, seja lá o que você estiver correndo atrás na vida, riquezas e honra vai definir isso aí. E a Bíblia diz que riquezas e honra estão comigo, diz a sabedoria, assim como os bens duráveis. Não os que vão e vêm, os que ficam, os que duram. Os bens que entram na tua vida e ninguém mais consegue tirar. Porque eu declaro que aquilo que Deus vai te entregar, ninguém vai tirar de você. Não vai sair da tua mão mais. O que entrar na tua mão, o contrato que chegar, o negócio que vir, vai ficar. Ninguém vai ter a capacidade de tirar. Melhor é o meu fruto do que o ouro. O que a Bíblia está dizendo? Isso aqui foi escrito há 3.000 anos. 3.000 anos. Então a melhor forma de falar dinheiro na época é ouro. Hoje a gente falaria, não sei, Bitcoin, investimento em bolsa de valores, imóveis. Mas naquela época era o ouro era a medida principal. A melhor forma de você medir riqueza era através do ouro. Até hoje o ouro é uma medida de riqueza. Há 3.000 anos era muito mais. Aí a sabedoria está falando o seguinte, ó, melhor é o fruto que eu dou do que o fruto que o ouro dá. O que ela está querendo dizer? Antes de correr atrás de dinheiro, corre atrás de mim. Porque o fruto que eu vou te dar, o ouro não consegue te entregar. Mas se você me buscar, eu te dou um fruto que vem sabedoria e dinheiro junto. E com a sabedoria que eu te dou, você não perde mais o que ganha. Com a sabedoria que eu te dou, você administra o que ganha. Com a sabedoria que eu te dou, você ganha sem perder sua alma. Com a sabedoria que eu te dou, você usa com propósito. Com a sabedoria que eu te dou, o nome de Jesus é glorificado quando você cresce. Então é por isso que a gente precisa de sabedoria. Senão a gente vira qualquer um que está só correndo atrás de dinheiro. Sabe que muita gente não prospera financeiramente, inclusive, porque não desintoxica a sua alma.
está cheio de amargura ainda, está cheio de raiva dos outros, está cheio de ressentimento, não perdoa ninguém. Com sabedoria, a primeira coisa que resolve é isso. Porque você fica tão focado no fruto da sabedoria, que se tiver que perdoar, você perdoa. Se tiver que libertar teu coração, liberta. Deixa para lá, gente, eu quero saber do meu futuro. Você para de prestar atenção na vida dos outros, você para de se comparar com os outros e começa a prestar atenção no que Deus escreveu para você. Você já parou para pensar que às vezes não está acontecendo na tua vida porque você não está focando no que Deus escreveu para você, você está olhando para coisas que não são da tua vida? A sabedoria te dá foco. A sabedoria te dá discernimento. A sabedoria te dá clareza. A sabedoria te dá uma coisa que eu acho impressionante, que é a inteligência. Porque isso aqui é só a sabedoria que faz, ó. Você, para prosperar, inclusive financeiramente, você vai ter que ter uma mente financeira, uma mente matemática. Mas você concorda comigo que nem todo mundo tem um grau cognitivo suficiente para ter uma mente matemática? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, eu mesmo, apesar de ser uma pessoa relativamente inteligente, eu tenho muita dificuldade com números. Não é o meu forte. Mas só que para você prosperar, você precisa ser muito bom com isso. Então, o que a sabedoria faz? Se ela percebe que o teu grau cognitivo não é suficiente para pensar em grandes negócios, para fazer grandes conexões financeiras, fala, não, eu vou trabalhar com esse produto porque a margem é melhor. Você só sai entrando em qualquer oportunidade. Se a sabedoria percebe isso, você está debaixo da sabedoria porque a ama, ela te conecta com uma pessoa que tem mente matemática. Essa pessoa ou vai trabalhar para você, ou vai virar teu sócio, ou vai virar teu conselheiro. Alguma coisa vai acontecer, ou seja, sozinho você não vai ficar. É por isso que eu amo a sabedoria, porque a partir do momento que ela entra na nossa vida, se a gente tem, ela usa. Se a gente não tem, ela bota alguém na nossa vida para fazer. Isso é impressionante. É por isso que eu amo o que está escrito, porque está 2000 anos dando certo, não erra, não falha. Aí a Bíblia continua assim, ó. O meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Agora olha só, eu ando pelo caminho da justiça. O que a sabedoria vai falar? Eu nunca vou te botar em algo errado para ganhar dinheiro. Você nunca vai ter que mentir para se dar bem. Você não vai precisar fazer nada nas escondidas. Porque eu, a sabedoria, ando pelo caminho da justiça. Tudo que Deus vai te dar é lícito, é legal e vai glorificar o nome dEle. E por último, eu acho fortíssimo, o versículo 21 diz: para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Dotar de bens e encher os tesouros. Isso para alguns parece estar muito longe da realidade ainda, porque a tua preocupação é só em pagar o boleto de amanhã. Eu não estou nem querendo tesouro cheio, eu só quero dinheiro para pagar as contas. Mas esse pensamento, essa mentalidade que você tem, é porque a sabedoria ainda não entrou. Porque quando ela entra, ela começa a fazer você pensar mais, refletir mais, questionar mais, ler mais, se conectar mais com pessoas que têm mentalidade mais avançada. Quando vê, você não está preocupado mais com boleto, você está preocupado com negócios. Daqui a pouco você não está mais preocupado com negócio, você está manifestando aquele negócio. Quando vê, você já está com resultados. E quando vê, seu coração está blindado e aqueles resultados não estão te contaminando. Ao contrário, está fortalecendo o teu propósito. Por isso que a gente precisa de sabedoria, para a gente não fazer besteira. Porque tem gente que faz besteira quando não tem, e tem gente que faz mais besteira ainda quando tem. Sim ou não? Mas quem tem a sabedoria tem proteção. Repete comigo, quem tem sabedoria tem proteção. Então, se nós começarmos a amar a sabedoria a ponto de ela virar uma prioridade para a nossa vida, eu vou te explicar, por exemplo, na minha vida. Tiago, me ensina de forma prática o que é isso. Todo dia, sem exceção, eu acordo de manhã e falo: bom dia, Senhor, obrigado por ter devolvido minha alma, me dá sabedoria para esse dia. Todo dia, 3 segundos essa oração. Eu faço todo dia quando eu acordo, com essas palavras. Obrigado que eu acordei, né? Obrigado por ter devolvido a minha alma. Estou aqui vivo, obrigado. Me dá sabedoria para esse dia. Porque tem dia que é mais difícil que o outro. Tem dia que você tem que tomar decisões difíceis. Tem dia que começa bem, no meio do dia você recebe uma notícia que te destroça.
Você já parou para pensar que no dia que você vai perder a pessoa mais especial da tua vida, você vai acordar e vai estar tudo bem? A notícia vai vir durante o dia? Mas também as melhores notícias são assim. É por isso que você tem que ter sabedoria para administrar a má notícia e para usar bem as boas notícias. Para que você não caia diante da tristeza e para que você se fortaleça no dia da alegria. Para que você esteja bem quando a dificuldade chega e para que você esteja melhor ainda quando ela vai embora. A sabedoria, ela vai te preparando para qualquer coisa, a ponto de não importa o que está acontecendo por fora, você sempre está bem por dentro. E o que significa toda essa riqueza que Salomão está falando, que a Bíblia está dizendo, que a sabedoria está prometendo? É que nada do que você precisa para cumprir o teu destino nessa terra vai faltar para você. Porque uns têm mais e outros têm poucos. Se você for para estatística, a gente pode chegar a algumas conclusões, mas uma delas é científica, estatística. Tamanho de projeto. Você nunca vai ver uma pessoa com muito dinheiro sem projeto na vida. Você consegue ver uma pessoa que está muito pobre, passando até necessidade, sem nenhum projeto. Agora, rico sem projeto você não vê. Porque geralmente o tamanho do seu projeto determina o tamanho da sua guarnição financeira. Por isso que a gente precisa de sabedoria para projetar. Porque senão você não tem inteligência para saber o que quer. Sem sabedoria, você não sabe nem o que quer. Amanhã, quanto mais daqui a 10 anos, porque você acha que o dinheiro cai de um dia para o outro. Não. É um jogo de longo prazo. Você tem uma ideia hoje. Aí se tem sabedoria, Deus conecta com uma pessoa que tem uma ideia que melhora a tua. Aí passa um tempo, você começa a amadurecer e agora tem comportamento para estar numa mesa com gente estruturada e apresentar aquele projeto, porque 6 meses atrás você não tinha nem comportamento para estar naquela mesa, mas a sabedoria te treina até nisso. Porque ela faz você observar as pessoas. Uma das portas que entra a sabedoria é a observação. Deus coloca pessoas à tua volta, você começa a observar, você começa a aprender. E aí a tua vida começa a melhorar. E quando Deus começa a respaldar, eu vou te dar uma notícia muito boa agora. Quando Deus começa a respaldar alguém financeiramente, é porque Ele já está cuidando de todas as áreas mais importantes. Dinheiro é a área mais importante da vida? Claro que não. Mas ela impacta todas as áreas que são. Vou repetir. Você tem que gravar isso. Dinheiro é a coisa mais importante da vida? Não. É mais importante que a tua família? É mais importante que a tua saúde? É mais importante que o teu casamento? Dinheiro é mais importante que a tua vida espiritual? Dinheiro é mais importante que a tua saúde mental? Claro que não. Mas ele impacta todas as coisas que são importantes. É por isso que a boa notícia é, quando a sabedoria começa a encher os teus tesouros, ela já botou todo o resto da tua vida no lugar. A tua vida emocional está em ordem, a tua família está saudável, tua saúde mental está boa, teu sono está tranquilo, a paz interior está em dia. Ou seja, quando chega no nível dos bens duráveis e de encher os tesouros, é que ela já cuidou de tudo que é importante, para agora começar a te dar o respaldo da sabedoria, que é a riqueza. Repete comigo, o respaldo da sabedoria é a riqueza. Por isso que eu quero declarar, segundo o que está escrito, que Deus vai te prosperar. Deus vai multiplicar tudo que você tem. Ele vai proteger tua vida, tua casa e tua saúde. Porque a partir de hoje, vamos buscar, vamos amar a sabedoria para que ela entre na nossa vida e nos dê inteligência para ter ideias, projetos, fazer negócios, lidar com números que a gente nunca imaginou. Deus vai surpreender. Prepare-se para lidar com números que você nunca imaginou. Deus é um Deus de surpresas. Eu vou te falar uma coisa. Se falassem para mim há 10 anos atrás os números que eu lido hoje, eu ia rir na cara dessa pessoa.
Eu ia rir, porque 10 anos atrás, eu estava pensando em como é que eu ia comer no outro dia. Então você não tem ideia do que é uma palavra profética. Quando eu falo que Deus vai se surpreender com números, é porque Ele vai fazer. Aconteceu na minha vida. E quando o tempo dessa surpresa chegar, você vai lembrar que você buscou a Deus, você amou a sabedoria e Ele te respaldou. Ele é quem te conectou com as pessoas certas, Ele é quem fez acontecer. Por isso que nessa noite eu quero orar pedindo a Deus que Ele nos conceda sabedoria para negócios, projetos, para lidar com pessoas. Você sabia que às vezes Deus vai te prosperar e não vai ser através de negócio, vai ser através de uma pessoa só? Ele vai te conectar com uma coisa só, uma pessoa só, e tudo vai acontecer. Assim. Porque na verdade Deus faz do jeito dele, não é do jeito do homem, né? Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. E no tempo dele. Tem gente que acha que vai demorar 10 anos, pode durar 8 meses. Tem gente que acha que vai durar 1 mês, pode durar 6. A gente não sabe o tempo de Deus. Mas até nisso a sabedoria te ajuda a esperar o tempo certo. É por isso que nós estamos na terceira semana de 7, de desintoxicação da alma, para a gente entender o poder da sabedoria e até onde Deus pode nos levar se a gente começar a estudar aquilo que realmente funciona. Parar de sair, a gente tem que sair do misticismo e começar a praticar o que realmente funciona. Senão a gente fica muito assim atrás vai atrás de dicas e não de conselhos. A gente vai atrás de arrepio e não de mudança. Mas nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, porque está chegando um tempo de respaldo financeiro para a tua vida. Está chegando um tempo de respaldo financeiro para a tua casa, para os teus negócios. Você sabe qual é um dos maiores motivos de Deus querer te prosperar? Tem vários. O nome dele é glorificado. Você não passa necessidade, você é um filho de Deus e Ele não gosta de seus filhos sofrendo. Está na Bíblia. Mas um dos maiores motivos é que quando você prospera, você começa a ser escutado. Então deixa eu te dar uma dica. Se Deus te prospera para ser escutado, começa já a criar uma mensagem dentro de você. Pode ser o teu testemunho que você tem vergonha de contar. Pode ser a habilidade de falar em público, você tem vergonha de dar palestra, de pregar. Seja o que for, de escrever um livro. Começa a treinar a mensagem que está dentro de você, porque geralmente Deus respalda financeiramente para dar autoridade para essa pessoa ser escutada. Só que para ser escutado tem que ter uma mensagem. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu carregava essa mensagem desde sempre no meu coração. Deus me respaldou nos negócios para eu poder ser escutado e entregar a mensagem. E é isso que eu estou declarando sobre a tua vida. Deus vai te respaldar financeiramente para você entregar a tua mensagem. Vai começar um tempo de aceleramento. Vai ser mais rápido do que o normal. Porque Ele vai te conectar com as pessoas certas, e com as pessoas certas só a sabedoria faz isso, tá? Conectar com as pessoas certas só a sabedoria. Ele vai te conectar com as pessoas certas, as coisas vão acontecer muito mais rápido na tua vida, nos teus negócios, nos teus projetos, nas tuas amizades, nos teus relacionamentos, em tudo que você está pensando ou sonhando. Aliás, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, ou do que tudo que sonhamos. Só que para a gente ter acesso à sabedoria, a gente precisa passar por uma pessoa. Jesus. Ele é o único que detém toda a sabedoria. Se você ler todo o capítulo 8, ela vai começar a dizer nos próximos versículos, nós não vamos ler, vou só te explicar rapidamente, que quando Deus estava criando o mundo, ela estava com Ele. Está no capítulo 8, está no mesmo capítulo, depois você lê em casa. E que quando Deus estava colocando qual seria o tamanho da praia, qual seria o tamanho dos montes, a sabedoria que dava as medidas para Deus.
A Bíblia diz no capítulo 8 de Provérbios, quando Deus criava todas as coisas, diz a sabedoria, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Você tem noção de quem é a sabedoria? Sabedoria não é ser inteligente, sabedoria não é ter um QI alto, sabedoria não é ter muito conhecimento. Sabedoria é ter um pouco da mente de Deus dentro da tua mente humana. É muito poder. Por isso que você não chega a esse nível sem passar por Jesus, que é a sabedoria.